Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus por mais uma noite na sua casa, na sua presença, e dessa feita para dizer que Jesus é bom, e Ele é bom o tempo todo. Eu gostaria que você, por gentileza, tomasse o seu assento e abrisse a teologia sistemática que você carrega em mãos, na página 221. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Oséias por partilhar comigo a oportunidade de ministrar sobre esse assunto tão relevante na obra de Deus. Página 221. A cooperação do Espírito na obra missionária. Esse foi o tema proposto para hoje. A cooperação do Espírito na obra missionária. O texto já diz, já fala, já nos mostra que o Espírito Santo coopera conosco na obra missionária. Observe uma coisa, a Bíblia, ela ora nos chama de cooperadores, ora Deus é cooperador conosco. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. E lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, vai dizer que o Senhor coopera com os seus discípulos. Cooperar vem da palavra operar. Ora o Senhor opera e nós cooperamos, ora nós operamos e o Senhor coopera. Então é um trabalho em parceria. Nós cooperamos com Deus e o Senhor coopera conosco na obra que é dele. O primeiro tópico diz assim: ao aceitar o convite divino para a maravilhosa salvação em Cristo, tem duas referências, Mateus 11, 28 e Tito 3, 5, recebemos a bendita tarefa de anunciar as virtudes do Senhor Jesus Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aqui há um chamamento do Senhor Jesus para quem quer alívio, para quem quer descanso, para quem está debaixo de um jugo. E a promessa é uma promessa de alívio. Aqui nós podemos dizer que existe um sinergismo. Dois agentes trabalhando juntos para produzir o mesmo efeito. É nós e Deus trabalhando junto. É Ele nos chamando e nós aceitando o convite e tendo o resultado que beneficia nossas vidas. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui já é um monergismo. O que é isso? É a ação de um único agente operando sozinho. Isso diz respeito da obra do Espírito Santo na nossa vida.
aquela obra que Ele realiza em nós, que nós não temos cooperação nenhuma nesta obra, mas é obra exclusiva dele. Isso é monergismo. Então aqui nós temos 2 versículos, um que mostra a cooperação do homem com Deus, e o versículo que mostra a operação apenas do Espírito em nossas vidas. Em Tito 3,5 nós não temos participação nenhuma nisso. É obra de Deus. A regeneração é obra do Espírito Santo. Ele nos chamou, como diz o texto, das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2,9. E diz que Ele nos confiou a palavra desta salvação. Coloque, por gentileza, Atos capítulo 13, versículo 26, se possível na versão NVI. Atos capítulo 13, versículo 26. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O texto vai dizer que a palavra de salvação foi dada a 2 grupos, aos judeus e aos gentios, ao povo de Israel e à igreja de Cristo. Aqui nós temos uma promessa, um benefício, que é a palavra que foi dada a 2 grupos. Quando nós olhamos a Bíblia, existem 2 tipos de promessas. Existem promessas para Israel e existem promessas para a igreja. Existe promessa para os judeus e existe promessa para os gentios. O que nós precisamos ao ler a Bíblia é entender que existem promessas que foram para Israel e tem promessa que é para a igreja. Eu vejo muitas das vezes as pessoas confundindo e trocando coisas que é para Israel, está dizendo que é para a igreja, e coisa que é para a igreja está dizendo que é para Israel. Então existem promessas específicas para Israel dentro da Bíblia e promessas específicas para a igreja. Mas a palavra foi dada tanto para os da descendência de Abraão, que aqui são os judeus, quanto para os gentios, que é a igreja. Então, tanto os judeus quanto os gentios têm esse privilégio por Deus de anunciar a palavra, de ter a palavra. Então, aqui nós temos os judeus e os gentios que têm a palavra desta salvação, a palavra de Deus. Mas para termos êxito nesta grande comissão do Senhor, conforme Marcos 16:15, precisamos da capacitação do Espírito Santo. Aqui é Jesus falando com os discípulos, depois que ele aparece aos 11 e lança no rosto deles a incredulidade. Aí ele vai dizer para os discípulos que o Espírito de Deus está neles. O mundo não o tem, o mundo não pode receber, mas os discípulos têm. O Espírito está com eles. Aí ele vai dizer no versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Ele vai dizer: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará
mal algum. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Observe que aqui eles ainda não tinham recebido o revestimento de poder. Jesus afirma para eles que eles têm o Espírito neles. Porém, eles não tinham ainda recebido, porque isso seria mais lá na frente em Pentecostes, no dia de Pentecostes. Mas mesmo sem ser batizados com o Espírito Santo, eles saíram. Porque tem crente, pastor, que diz assim: eu só posso evangelizar se eu for batizado com o Espírito Santo. Deus só pode me usar se eu for batizado com o Espírito Santo. Observe que o texto aqui, eles ainda não tinham sido batizados. Eles tinham o Espírito na sua vida, mas não tinham recebido o revestimento. Se sem o revestimento eles já estavam assim, quando chegou o revestimento, a igreja avançou de forma poderosa, e nós vamos ver isso aqui. Então aqui eles ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar tudo o que eu disse. Ele está falando do Espírito que viria. Coloque o versículo 17, por favor. João 14, 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Observe que o versículo 26, ele diz que o Espírito viria, o Consolador viria, mas ainda não tinha vindo. Mas aqui eles têm o Espírito, mas não é o batismo. Ele ainda viria sobre eles. Então eles, sem receber o batismo com o Espírito Santo e sem receber dons do Espírito, eles já faziam a obra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo cooperava com eles na obra. Com isso eu quero dizer que qualquer crente que aceitou a Jesus, em primeiro lugar, ele tem a capacidade, foi dado a ele esta promessa, de impor as mãos sobre os enfermos e curar. É bem verdade que existem os dons, e já foi falado aqui, os dons de curar. Mas aqui é uma habilidade que Deus deu para os seus servos: expulsar demônios, falar novas línguas, ter livramento, se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. Então os discípulos têm esta capacidade antes de receber o revestimento de poder. João 14, 17, Deus está dizendo que eles tinham o Espírito neles. Ou seja, eles beberam da água, tinha água dentro deles. No versículo 26, o Senhor Jesus está dizendo que Deus mandaria o Consolador, ou seja, agora eles iam ser imergidos, mergulhados no rio. Eles apenas estavam bebendo de uma água, mas lá na frente eles iriam mergulhar na água. Não só ter a água dentro deles, mas iam ser encharcados, mergulhados, submergidos no oceano do Espírito, no rio de Deus. Quem sabe você tem bebido desta água e tem esta água que jorra dentro de você. Mas eu quero dizer para você também esta noite que há um rio, que há um oceano que está disponível para você mergulhar nas profundezas de Deus. Deus tem coisas mais profundas para nós, estão acessíveis.
a todos nós. A leitura continua dizendo o seguinte: pois é Ele quem nos unge para evangelizar e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que opera, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu já vi muitas pessoas entrarem pela porta da igreja e nunca mais voltar, porque foram constrangidas, envergonhadas, forçadas, porque pessoas queriam que elas aceitassem Jesus e forçaram e não voltaram mais. Quem não nasceu no Evangelho sabe o que é isso. Agora, quem nasceu no Evangelho nunca passou por isso. Porque às vezes falta entender de que quem convence o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. A nossa parte é pregar, a nossa parte é evangelizar, a nossa parte é divulgar as boas novas. Agora, quem convence, quem trabalha, é o Espírito Santo. Ele convence o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, e esse pecador reconhece que precisa ser salvo. É Ele que faz esta obra. O que nós precisamos fazer é abrir a nossa boca e pregar a palavra. Quem convence é o Espírito de Deus. Vamos pregar, vamos falar. Que quem convence o homem é Ele. É Ele que coopera conosco na obra missionária. Aonde nós estivermos, nós temos a capacidade de anunciar as boas novas. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, aí é outra história, mas que ela deve ouvir da nossa boca, porque nós somos aqueles que diz o texto aqui que nós lemos, que Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos na luz e podemos trazer luz também para a vida desses que estão em trevas. A urgência da evangelização. Evangelizar significa anunciar boas novas. Hebreus 4:2, por gentileza. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Aqui há algo muito importante. A semente, o evangelho, as boas novas, ela é boa. A semente é boa. Mas às vezes, a terra não é. A terra não produz, não gera. Mas como nós não sabemos qual terra é boa e qual não é, vamos semear. A Bíblia diz que o semeador, Mateus capítulo 13, saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu no meio dos espinhos, outra em pedregais e outra numa boa terra. Temos que semear em todo tempo, em todo lugar. Porque uma hora esta semente vai achar uma terra boa. Um dia perguntaram para um pastor qual foi a sua maior vitória nesta terra. E ele disse: a minha maior conquista nesta terra foi ter pregado para Billy Graham. Porque a semente caiu numa boa terra. Porque Billy Graham ganhou multidões. Uma terra boa.
Que Deus nos direcione. Que Deus nos capacite a pegarmos esta boa semente e semearmos sempre. E que possamos alcançar terra boa, terra fértil, para que o nome dele seja glorificado. E isto é uma obrigação de cada salvo. O quê? Anunciar as boas novas. É uma obrigação de cada salvo. Paulo vai dizer: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Pregar o evangelho, evangelista Adriano, é um estilo de vida. Quem aceitou Jesus, a pregação do evangelho deve ser um estilo de vida, assim como a oração dessa pessoa. Faz parte, oração, pregação do evangelho, adoração, é um estilo de vida do cristão. Faz parte. Vem no combo. Faz parte da nossa vida. Se nós não fazemos isso, ou fizermos isto, nós estamos precisando de um ajuste. Porque faz parte da nossa vida. É o estilo de vida que nós devemos ter. Isto é uma obrigação de cada um de nós. Não nos esqueçamos de que a evangelização deve ser pessoal. Isto é, pessoa a pessoa e igualmente em massa, como tantos casos relatados no Novo Testamento. Se você observar Atos 8, 6, você vai ver que Filipe vai pregar a multidões. E se você for ler Atos 26, do 26 ao 35, versículos, você vai ver que ele prega a uma pessoa. Então Filipe pregou a multidões, mas pregou a uma pessoa. Jesus também mostra isso, pregou a multidões, mas pregou para uma pessoa. Então nós temos a oportunidade de pregar o evangelho de forma pessoal ou de forma coletiva. Quem passa desta vida para outra sem Jesus está perdido para sempre. Nós precisamos levar isso a sério, irmãos. E às vezes a gente passa por alguém e não sabe como essa pessoa está. Não sabe o que se passa. E você com o alforje cheio de semente. Boa semente. As boas novas do evangelho. Depois que parte desta vida, e partindo sem Jesus, está perdido para sempre. Ezequiel no capítulo 37, versículo 2. Deus vai chamar Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, o que tu vê? Ele disse: eu vejo os ossos secos, sequíssimos, sobre a face do vale. Aí Deus vai perguntar para ele se podia reviver aqueles ossos. Ele diz: Senhor, tu sabes. A Bíblia diz que os ossos estavam sobre a face, sobre em cima, sobre embaixo. Estavam sequíssimos, pastor Josué, mas estavam sobre. Enquanto estiver sobre, ainda tem jeito. O Espírito pode soprar. O Espírito pode fazer reviver. O Espírito pode trazer carne sobre os ossos, nervo sobre a carne, pele sobre os nervos, e pode levantar um grande exército. Mas depois que está sob
aí já é outra história. Mas enquanto estiver sobre, pode estar sequíssimos, ainda tem jeito. Não perca a esperança. Continue semeando a boa semente. E para fazer a diferença, nós precisamos estarmos cheios do Espírito. Porque qual a função do Espírito? Uma delas é glorificar a Jesus. Você lembra no tabernáculo que tinha um pátio, o lugar santo e o santo dos santos? No pátio ficava o altar do holocausto e a pia de bronze. No lugar santo ficava a mesa dos pães da propiciação. E do outro lado o menorá. E de frente ao santo dos santos, o incensário. O menorá tinha 7 lâmpadas. 7 lâmpadas cheias de azeite, que fazia com que essas lâmpadas clareassem e jogassem luz sobre o pão da propiciação. Então, uma das funções do Espírito Santo é jogar luz no pão, em Jesus. É trazer luz, mostrar aquele que alimenta aqueles que estão famintos. Uma das operações do Espírito Santo. Quando o Espírito se manifesta, o foco é Jesus. Quando o Espírito está em movimento nas nossas vidas, o foco é Jesus. Jesus é glorificado, Jesus é anunciado, Jesus é bendito. É Jesus. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Atos 2:47, 5:14. Depois da plena salvação, evangelização de Jerusalém, Atos 5:28. Por favor, coloque em tela para nós. Atos 5:28. O que eles disse? Temos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem culpados do sangue desse homem. No capítulo 4, eles vão proibir os discípulos de pregar Jesus, de ensinar a respeito dele. Eles deixam eles presos. E quando solta, diz: vocês estão proibidos de falar no nome desse Jesus e ensinar a doutrina dele. Ameaçaram os discípulos. Mas quando chega no capítulo 4, versículo 31 de Atos 4:31, eles vão dizer o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. No capítulo 4, eles são proibidos de pregar, de ensinar no nome de Jesus. Aí eles, no versículo 31, eles vão orar, pedir para Deus uma estratégia. Eles não adaptaram o evangelho porque foram proibidos de pregar. Não mudaram a mensagem. Eles foram orar. E quando eles estavam orando, o lugar tremeu. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. 3 pilares da igreja: oração, Espírito Santo e palavra. A igreja ora, é cheia do Espírito Santo e prega a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que foi para quase 5.000 almas que aceitaram a Jesus. Aí eles chamam ele, no versículo 5, versículo 28, e diz: mas nós não falamos para vocês não pregar, para vocês não ensinar no nome desse homem? Nada faz um crente cheio do Espírito Santo deixar de falar de Cristo. Nada. Nada cala um crente cheio do Espírito Santo.
O desafio principal da igreja. O mundo de hoje conta com mais de 6 milhões de habitantes. Destes, cerca de 2 milhões nunca ouviram a mensagem de salvação. O número de evangélicos em todo o mundo não chega a 1 bilhão, segundo os Centros de Informações Missionárias. Na igreja primitiva, todos evangelizavam incessantemente, em toda parte, no poder do Espírito, com sinais e milagres. Não tinha exceção. Todos ensinavam no poder do Espírito e com milagres. Precisamos em todo tempo estar revestidos do poder do alto para dar continuidade a essa urgente obra, a fim de que, como eles, alvorocemos o mundo para Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 22, versículo 22 e 23, vemos a importância da grande comissão de Jesus. Paulo vai dizer que os judeus se preocupam com sinais. Ele vai dizer que os gregos se preocupam com sabedoria. Aí ele vai dizer, mas nós pregamos a Cristo ressuscitado. Aí ele vai dizer, esse Cristo que para os judeus é vergonha, para os gregos é loucura, mas para nós é salvação. Alguns estavam preocupados com sinais, outros estavam preocupados com sabedoria. Mas Paulo disse, a nossa preocupação é pregar a Cristo ressuscitado. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é que transforma o homem. A mensagem do Evangelho é que muda o homem, faz ele ser uma nova criatura. O Evangelho tem que ter Cristo no centro. O Evangelho que muda a vida do homem é o Evangelho que Jesus Cristo é o centro, não o homem. Jesus é o centro. Existe um evangelho por aí que muitas das vezes é mais confissão positiva do que Cristo no centro. Que muitas das vezes é um evangelho capitalista e Cristo não está no centro. Mas o que transforma a vida do homem é Jesus no centro. É Jesus no lugar que ele deve estar, no centro da vida do homem. Porque foi ele que morreu no Calvário pelas nossas vidas. Foi ele que gerou, nos trouxe a obra redentora do Pai. Cristo no centro é o verdadeiro evangelho. A maior proposta do evangelho é trocar o coração de pedra pelo coração de carne. E quem faz isso é o Espírito Santo, jogando luz no sacrifício de Jesus no Calvário. E o homem reconhecendo que é pecador e se rendendo a esse Cristo. É isso que faz a diferença. Em Atos capítulo 13, vemos como a assistência do Espírito Santo é imprescindível à obra missionária. Em Atos 13 a gente vai observar, nós vamos observar que primeiro, ele escolhe. Segundo, ele envia. Terceiro, ele capacita. E quarto, ele dá direção. O Espírito Santo separa Barnabé e Paulo. E ele vai, depois de escolher, enviá-los, capacitá-los e direcioná-los.
e a obra vai avançar. Para encerrarmos, porque bem da verdade essa parte do texto é mais missionário, é mais evangelístico do que propriamente dito a obra do Espírito Santo. Mas não tem evangelização nem missão sem o Espírito Santo. Tanto é que Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de sua ascensão, Jesus mencionou os aspectos da obra missionária. Primeiro, o alvo: ensinai todas as nações. Segundo, a abrangência: todo mundo, toda criatura, todo ser humano é alvo da obra missionária. Independente da sua classe, todo ser humano é alvo da obra missionária. Em terceiro, a mensagem. Em quarto, o modo. E em quinto, o poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para alcançar o alvo em toda a sua abrangência. Pregando a mensagem certa e de modo apropriado, precisamos do poder do alto. Portanto, não extingais o Espírito. O Espírito já foi derramado. Não vai ser derramado de novo. Biblicamente não vai ser derramado de novo. Já foi derramado. A promessa é para todos. Todos podem receber. Está disponível. Todos podem ser cheios de poder. Todo crente que aqui está esta noite e aqueles que não, podem ser cheios de poder. Poder de Deus. Charles Finney, um pregador, teólogo, pastor, avivalista americano. Ele disse que a maior necessidade da igreja é poder de Deus. E eu concordo com ele. A maior necessidade da igreja é poder de Deus. E esse poder está disponível para nós. Quando falamos de poder, eu vejo na Bíblia 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Aqueles que não têm e pensa que tem. Tem muita gente, pastor Ivon, que não tem e pensa que tem. Saul não tinha mais, pensava que tinha. Sansão não tinha mais poder e pensava que tinha poder. Os filhos de Seva disseram: se Paulo expulsa, nós também tem poder. Não tem e pensa que tem. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é aquele que tem e não sabe que tem. Lembra do irmão do filho pródigo? Quando o irmão está voltando, ele fica sabendo e diz para o pai: estou contigo há tanto tempo e nunca me deste um cabrito. Agora esse teu filho volta e tu prepara para ele um bezerro cevado. A visão dele era a visão de cabrito. Diz que não tinha nem um cabrito. Mas o pai vai dizer: tudo que eu tenho é teu. Tu tem
e não sabe que tem. Tem muita gente assim dentro da igreja, tem e não sabe que tem. O pai está dizendo: o que eu tenho, tudo é teu. Para com essa visão de cabrito. O que eu tenho é teu. O que eu tenho é teu. Toma posse do que tu tem. E o terceiro grupo é o grupo daqueles que têm, sabe que tem e usa o que tem. Eu vejo Atos capítulo 3, 3 horas da tarde, 2 crentes que tinha, sabia que tinha e usaram, o pastor Josué, o que tinha. Chega na porta do templo, tem alguém pedindo esmola, ele vai dizer: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. E a Bíblia diz que o coxo se levantou e entrou saltando e glorificando a Deus no templo. Tem gente que não tem e pensa que tem. Tem gente que tem e não sabe que tem. Tem gente que tem, sabe que tem e usa o que tem. Quem tem, sabe que tem e usa o que tem, fique de pé nesta noite. Você tem? Você tem? Sabe que tem? Está usando o que tem? Nós estamos falando de poder do alto, poder do Espírito Santo. Poder do alto, poder do Espírito Santo. Você tem que ter consciência de que você tem e tem que usar isso que você tem. Deixa esse poder transbordar de forma que atinja a sua direita, a sua esquerda, a sua frente, a sua retaguarda. Pedro e João transbordou. Esse poder opera de forma simples. Aquele mendigo, aquele aleijado, coxo, jamais pensou que a sua vida ia ser mudada naquele dia. Porque ele queria uma esmola, todo dia no mesmo lugar, do mesmo jeito, o mesmo sofrimento, a mesma história. Mas vinha andando 2 homens, queimados do sol, galileus, pés empoeirados, mas cheios de poder. Quando abriram a boca, mostraram que tinha o poder que podia mudar a vida daquele homem. O poder de Deus na nossa vida é capaz de mudar outras vidas. Use esse poder que você tem para mudar outras vidas que estão ao seu redor. Você tem, sabe que tem. Então, por gentileza, use o que você tem. Quem tem, sabe que tem e vai usar o que tem, levante a mão nesta noite. Então deixa eu ver essa base pentecostal. Cadê a base pentecostal que você tem? Cadê esse brado que você tem? Cadê a intimidade com o céu que você tem? Alamar que a série de Nevadagas. Cadê a base pentecostal? Mostra aí, cadê essa base pentecostal que você tem mesmo? Você tem, sabe que tem e usa o que tem. Alaman chocombi na série. Aleluia! É noite de você sair daqui consciente do que você tem, usando o que você tem, saindo daqui. Se você encontrar com alguém, mostre para ele o que você tem. Semeie nesta terra. Use o que você tem, porque você tem poder de Deus. Não esconda essa luz.
Deixa esta luz brilhar, deixa a luz brilhar. Mostre que você tem. Faça a diferença na vida de alguém, através do Cristo que fez a diferença na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.